Pronto, gente. A gente vai começar a resolução da lista de exercícios na terceira atividade. Vai lá até sexta-feira para vocês entregarem. Quem puder enviar antes, a gente agradece, porque tem que colocar parcial de vocês até sexta, né? Então vamos lá, gente. Eu passei 4 questões, mas cada uma delas tem 2 perguntas embutidas, né? É como se fosse 2 em uma. Mas você resolvendo qualquer uma dos questionamentos, você mata a questão, porque todas têm valores diferentes, né? Então vamos lá, primeira questão. Ele diz que em um campo elétrico com carga elétrica pontiforme igual a 4 microcoulomb, a mesma é transportada de um ponto P até um ponto muito distante. Então essa carga aqui vai ser a carga transportada, né? Então ela é a minha carga de prova ou a carga que está gerando o campo? Ela é a carga transportada. A gente chama isso de carga de prova, né? Ela que está sofrendo a ação do campo. 4 vezes 10 a menos 6, né? Micro, 10 a menos 6. Tendo as forças elétricas realizado um trabalho de 12 joules. Então, o trabalho realizado é de 12 joules. Determine a energia potencial elétrica. Ele quer saber qual é a energia potencial e o potencial, respectivamente. Então, primeiro a gente tem que saber qual é a energia potencial elétrica e depois o potencial. E quando a gente foi definir a energia potencial, a gente definiu a energia potencial como? A energia potencial é o trabalho realizado para transportar essa carga de um ponto da região do campo a outro. Então, a energia potencial é a mesma coisa que o trabalho realizado neste deslocamento. E ele forneceu o valor do trabalho, né? O trabalho é 12 joules. Então, a gente já tem aqui a nossa resposta, né? A energia potencial é 12. Só tem um item aqui com 12 joules no início, né? Que ele quer respectivamente. Então, ganhou a questão já. Só a definição, né? A gente definiu que energia potencial é igual ao trabalho. Agora, vamos só confirmar para ver se a gente acha mesmo este valor para o potencial, né? Usar a definição de potencial pela energia. A gente viu que o potencial é essa energia potencial dividido pela carga. Certo? Foi assim que a gente definiu o potencial elétrico. Ele dá a energia, que é 12, e a carga é 4 vezes 10 a menos 6. Número com número, potência com potência, né? 12 dividido por 4 dá 3. E o 10 eu vou levar para cima, então vai trocar de sinal o meu expoente. Tá, menos 6 fica 6 positivo. Pronto, então aqui eu tenho um valor do meu potencial. Certo? Então, realmente é o item D, né? Energia potencial 12 joules e o potencial 3 vezes 10 elevado a 6 volts. Ficou clara essa questão? Alguma dúvida? Isso, a energia, pela definição, é o trabalho realizado, né? A energia potencial elétrica é esse trabalho realizado neste deslocamento da carga. Certo? Então, a energia é igual ao trabalho. Ei, Cris, Oi. ficou positivo o 6 porque passou para cima, né? Exato. Toda vez que uma potência vai do denominador para o numerador, eu tenho que trocar o sinal. Vamos para a próxima.
Próxima questão. No campo elétrico criado por uma carga Q, então essa aqui é a carga geradora do campo, né? Ele está dizendo que essa carga está criando o campo. É o meu Qzão. 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Determine o potencial elétrico situado a 200 centímetros da carga. Então a distância 200 centímetros, que dá 2 metros. Né? Cada metro tem 100 centímetros. A gente vai usar o sistema internacional, que é em metro. Ele quer saber o potencial, né? Determine o potencial. E a energia potencial adquirida por uma carga elétrica pontiforme, cujo valor é 3 vezes 10 elevado a 10. Então, o meu Qzinho, que é a carga que vai ser deslocada no campo, 3 vezes 10 elevado a menos 10. Ele quer saber qual é essa energia potencial. Isso. Ele dá o valor da constante no vácuo, né, que a gente está careca de saber, que é aquele 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então vamos lá, pessoal. Ele dá distância, a carga geradora, a carga teste, que é o potencial, e a energia potencial, respectivamente, né? Então primeiro ele pede o potencial. Então, como é que a gente determina o potencial? Constante do meio, a carga geradora do campo, dividido pela distância. Então vamos substituir lá o potencial que ele quer saber. Constante ele fornece, né? 9 vezes 10 elevado a 9. A carga geradora do campo, 2 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que é de 2 metros. Então simplifica aqui o 2 com 2, e eu vou ficar com 9. Vou juntar as potências, né? 10 elevado a 9 positivo com 10 elevado a menos 6, vou ficar com 10 elevado a 3 positivo. Então esse é o meu potencial. 9 vezes 10 elevado a 3. Já encontrou a resposta, né? Vamos só conferir a energia se dá este valor. Como é que eu encontro a energia potencial? Usando a definição de potencial, né? Energia potencial dividido pela essa carga teste é o meu potencial elétrico. Você pode usar a expressão toda ou este atalho aqui, né? Vai dar no mesmo resultado. Então, se eu passar essa carga multiplicando, a minha energia potencial vai ser a carga vezes potencial elétrico. Então, a carga a gente Cris, tem. aí também quando o que passa, ele passa positivo Não, ou negativo? aqui, multiplicando não, só se A potência. ele passou Não vai a multiplicando. potência, é quando tu passa para o outro lado, né? Mas vai igual, não vai nem diminuir, vai negativo? Só se for na divisão, que ela troca de sinal, que é uma multiplicação, certo? Então ela continua com o mesmo valor. Obrigado. Então vamos lá. A carga ele forneceu, que é 3 vezes 10 elevado a menos 10. E o potencial a gente acabou de descobrir que é de 9 vezes 10 elevado a 3. Vamos lá, número com número, potência com potência, né? 3 vezes 9 dá 27. Juntando as potências, 10 a menos 10 com 10 elevado a 3 positivo, tem um 10 a menos 7. Colocando isso em notação científica, eu vou diminuir uma casa aqui, 2,7, vou diminuir 1 no expoente.
Está aqui o valor da minha energia, né? Concorda aqui com o item C. 2,7 vezes 10 a menos 6 joules. E aí, dúvida nessa questão? Vamos lá, terceira. Uma carga pontual Q cria no vácuo a uma distância R um potencial de 150 volts. Então, potencial 150 volts. E um campo elétrico de intensidade igual a 300 Newton por Coulomb. Então, a intensidade do campo, 300 Newton por Coulomb. Ele quer saber, respectivamente, primeiro o potencial, depois o campo. Não, respectivamente, é a distância D e o valor dessa carga que está gerando o campo. Então, ele quer saber primeiro essa distância, depois o valor da carga que está gerando o campo. Então, vamos encontrar essa distância. Vou escrever a expressão por potencial e a expressão por campo elétrico. A gente viu que o potencial é dado pela constante, a carga que gera o campo, dividido pela distância. E o campo ele é dado pela constante vezes a carga que gera o campo, dividido pela distância ao quadrado. As expressões são quase iguais, né, pessoal? Quase iguais aqui o campo elétrico e o potencial. O que tem de diferente aqui entre essas duas expressões? A distância exato, né? A distância aqui no campo elétrico, ela é ao quadrado, enquanto a distância no potencial ela é elevado a 1, né? Só D. Então, eu posso afirmar aqui que o que tem de diferente no meu campo elétrico é um D a mais dividindo, né? Tem um D a mais neste divisor aqui. Vamos separar essa expressão do campo elétrico tirando um D, escrevendo diferente, né? Eu vou deixar um D elevado a 1 também, igual no potencial. Como é que eu faço isso? Vou só escrever K vezes Q sobre D. E este outro D eu vou só deslocar ele aqui um pouco para frente. Essa é a mesma expressão, certo? Só que eu fragmentei, eu separei aqui o meu D ao quadrado. Se eu olhar para esse primeiro termo, é o meu potencial elétrico. Meu potencial elétrico é K vezes Q dividido por D, exatamente o que eu tenho aqui. Então eu posso trocar isso pelo meu potencial elétrico. Então o meu campo é o meu potencial elétrico dividido por essa distância, que é o que ele quer saber. Certo? Se ele quer saber a distância, eu posso trocar o E e o D de posição, né? Este passa multiplicando e passa dividindo. Então a minha distância vai ser simplesmente meu potencial dividido pelo valor do campo. Então, quanto é o potencial? O potencial ele diz que é 150 volts. E o campo, 300 Newton por Coulomb. Vamos simplificar as coisas aqui. 15 dividido por 30 dá quanto? A metade, né? 0,5. Pronto, está aqui minha distância. Minha distância é de
meio metro, ou 50 centímetros. Então já encontramos o item correto, né? O item A. Vamos só confirmar se a minha carga dá este valor mesmo, de 8,33 vezes 10 a menos 9 coulomb. Então, se você tem a distância, você escolhe uma das duas equações para substituir essa distância. Tanto faz você substituir aqui no potencial, como substituir no campo, vai encontrar o mesmo resultado. Qual é o mais fácil aqui? O mais fácil é substituir no potencial, né? Porque o D aqui está ao quadrado, eu vou fazer um pouco mais de conta se eu usar a expressão do campo. Então vamos lá, substituir nessa equação para encontrar o meu Q. Então o potencial, que é de 150 volts, igual a constante, que é 9 vezes 10 a 9, a carga, o que ele quer saber, e o D que a gente acabou de encontrar, que é de 0,5. Está dividindo, passa multiplicando. 0,5 vezes 150, a metade de 150 é 75, né? 9 vezes 10 a 9 vezes Q. Isso está multiplicando, passa dividindo. Então, o meu Q vai ser 75 dividido por 9 vezes 10 a 9. Número por número, potência por potência. 75 dividido por 9 dá aproximadamente 8,33. E a potência vai para cima, aquela regrinha, né? Troca de sinal. Tá positivo, fica negativo. Exatamente o valor que a gente tinha no item A, né? O final aqui da carga. Pronto, a gente até a distância, encontrar a distância, tu entendeu, né? Pronto, encontrar a distância, que é de 0,5, você pode escolher tanto o potencial como o campo elétrico para encontrar a carga, já que a gente tem todos os outros itens, né, de cada expressão. A gente tem o potencial, tem a constante, tem a distância. Aqui a gente tem o campo, tem a constante, tem a distância. Então, qualquer uma das duas, se você substituir os valores, você vai encontrar essa carga, que é a única variável que fica, né? Eu vou substituir meus valores aqui. O potencial ele forneceu, que é 150. A constante, aquele valor na constante do vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9. A carga é o que eu quero saber, a única variável que eu não tenho. E a distância que eu encontrei, que é de 0,5. Pronto. Aí agora é só a operação, né, algébrica, que é como se tivesse 1, meio pelos extremos, 0,5 vezes 150, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2, né? 0,5 é 1 meio. Então a metade de 150 é 75. Eu só repeti aqui o que ficou no outro lado da igualdade. Pronto, 9 vezes 10 a 9 está multiplicando o Q, eu passo ele dividindo. Então o meu Q vai ser 75 dividido por 9 vezes 10 elevado a 9. Divisão, né, número por número, potência por potência. Dividindo 75 por 9 dá 8,33. E o 9, o 10 elevado a 9, quando não tem nenhuma outra potência para mim efetuar essa operação, eu levo para o numerador. Quando eu levo para o numerador, ele troca a potência, troca de sinal. Então vai ficar 8 vezes 10, 8,33 vezes 10 a menos 9 coulomb, que é o item A. E a última, só uma questão de análise, né? Ele dá uma figura aqui, eu tenho um ponto A que está a uma distância D,
dessa carga que está gerando o campo. E eu tenho um ponto B que está a uma distância 2D, que é este D até o ponto A, somado com o D até o ponto B, tem uma distância de 2D até a fonte, até a minha carga que está gerando o campo. Então ele quer saber os módulos do vetor campo elétrico e do potencial elétrico, então campo e potencial, respectivamente, nessas condições no ponto B, em relação a este ponto A. Então, qual é este campo e o potencial no ponto B? Então, ele não fornece nenhum valor, nenhum valor numérico. Então, basta a gente comparar as expressões antes e depois no ponto A e no ponto B. Então, como seria o campo no ponto A? Vou comparar aqui o meu campo. O campo no ponto A e o potencial no ponto A. Só a gente escrever a fórmula para cada um destes elementos, como é a fórmula para o campo. É K vezes Q dividido por D ao quadrado. Enquanto o potencial é K vezes Q dividido apenas pela distância. Pronto, esse seria o potencial no ponto A e o campo no ponto A, já que não forneceu nenhum valor. Agora vamos comparar isso com o ponto B. No ponto B, o que eu vou ter de diferente? O campo no ponto B vai ser a constante, não muda, que é o mesmo meio. A carga que está gerando o campo não muda, que é a mesma fonte. Só que a distância, ao invés de D até o ponto B, é 2D. Então, ao invés de D aqui, tenho que colocar a distância ao quadrado. Então, vai ser 2D ao quadrado. Então, como é que vai ficar essa expressão? Constante vezes a carga. Isso tudo está ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. D ao quadrado é D ao quadrado. Então, comparando com a situação anterior, o que eu tenho de diferente? Alguém pode chutar aí, dizer o que eu tenho de diferente do ponto A para o ponto B? Na verdade, Rafael, é 4D ao quadrado, Isso, quadruplicou. Exato. Então, eu tinha o meu campo inicial, que eu vou chamar de... se eu ver aqui, isso daqui é justamente o campo que eu tinha, que é K vezes Q dividido por D ao quadrado. K vezes Q dividido por D ao quadrado. Então, o meu campo em B vai ser o campo inicial. O campo em B vai ser o campo inicial. Vou chamar de E, dividido por 4. A gente já tem aqui o nosso item correto, Campo dividido por 4. Aqui está errado, eu repeti o mesmo. Aqui é um 4, viu, pessoal? Vou corrigir lá. Professor, no meu dá certo. No meu tem E dividido por 4. E V dividido por 2, É, tem. Não sei, porque eu acho que esse PDF é antigo, eu já atualizei lá. Então, o E fica dividido por 4. E vamos só fazer o potencial agora. Potencial em B, que vai mudar, que a distância vai ser 2D, Então vai ser K vezes Q dividido por 2D. Então, se a gente ver aqui, isso daqui é o campo que eu tinha anteriormente, A diferença é que ele vai ser reduzido, dividido por 2,
Então, meu campo em B vai ser o campo o potencial em B, ser o potencial que eu tinha anteriormente, dividido por 2. Então, seria este item E aqui, né? O campo fica dividido por 4, enquanto o potencial fica dividido por 2. Então é isso, pessoal. Vocês podem ir colocando lá a atividade, né, na sala de aula. Então, na próxima aula, a gente concluiu as 4 questões. Quem quiser trazer dúvida ou rever alguma delas, compareça na próxima aula de quinta, né? Quinta-feira. E quem já se deu por satisfeito aí na resolução, fica opcional. Certo? Então, bom intervalo aí, boa aula na sequência. Um abração, tchau.